Bem-vindo ao curso de Yoga e Astrologia, Astro Yoga, ferramentas milenares que ativam o seu bem-estar e conhecimento próprio, a natureza e a arte de conhecer a si mesmo. Eu sou a Lu Queiroga, sou astróloga, sou terapeuta floral e professora de yoga. Chegamos no sexto módulo do eixo físico. Você não estava sentindo falta? Porque nós começamos pelo eixo relacional, adentramos no segundo módulo o eixo material, depois o eixo mental, o eixo emocional, o eixo sentimental e então agora precisamos conhecer o sexto eixo, que é o eixo físico. Quem faz parte desse eixo? Os dois signos que compõem o sexto eixo zodiacal é o signo de Virgem e o signo de Peixes. Mas antes eu gostaria de reforçar as frases de cada signo para a gente começar a integrar até aqui o que a gente já estudou. Então vamos relembrar do módulo 1 a frase de Áries e a frase de Libra. A frase de Áries é: quem eu sou? Por isso Áries está dentro do eixo relacional. E a frase de Libra: sou capaz de me relacionar? Aí nós conhecemos, passeamos, adentramos o segundo eixo. E qual é a frase do signo de Touro? A pergunta, a investigação do signo de Touro. Qual é o meu valor? Lembrando que o signo de Touro está voltado para o eixo material. E qual é a pergunta do signo de Escorpião? O que preciso mudar? Aí conhecemos o terceiro eixo, que é o eixo da mente, o eixo mental, que compõe o signo de Gêmeos e Sagitário. Qual é a pergunta de Gêmeos? Como posso aprender, já que eu estou falando do eixo mental? E qual é a pergunta do Sagitário? Até onde posso chegar? Onde eu posso chegar com o meu aprendizado? Aí conhecemos o quarto eixo, que é o eixo de Câncer e Capricórnio. A que lugar eu pertenço em Câncer e Capricórnio, que acabamos de ver lá nesse eixo passado. Agora, no eixo físico, do qual faz parte exatamente Virgem e Peixes, Virgem está para casa 6 e Peixes está para casa 12. Então, conhecemos e adentramos e passeamos pelas 12 casas com os 12 signos através dos 6 eixos do zodíaco. Esse é um eixo que a gente chama de eixo da vida saudável, eixo da vida prática e praticada dentro da necessidade de sobrevivência. Lembra lá em Touro, era a necessidade da vida de subsistir. Uma vez em que eu nasço, eu tenho que ter força de subsistência. Aqui a necessidade é de se manter saudável e como bom sobrevivente da vida, justamente ali em Peixes, porque Peixes é um signo que carrega consigo os outros 11 e ele integra nele essa natureza de 12 potências e tudo termina em Peixes para recomeçar em Áries. E em Peixes a natureza dele é: mares serenos não formam bons marinheiros. Então, um bom pisciano, na sua íntegra, ele atravessou
o mar revolto da vida, mas ele se manteve vivo, saudável e sobreviveu às tempestades e às intempéries. Desses altos e baixos de todos os eixos, entre o eixo relacional até chegarmos no eixo físico, que talvez seja o eixo mais desafiador, né? Porque aqui temos Virgem como sexto signo de elemento terra e de qualidade mutável. Então, mutável de terra, então Peixes fecha lá o verão, enquanto Virgem fecha o inverno. Aqui para o hemisfério sul, Virgem vai fechar o inverno para Libra, abrir o equinócio de primavera. E lá no outro hemisfério, ele vai fechar o verão para dar início ao outono. Então, como oposto complementar, o signo de Peixes, que ocupa essa 12ª colocação, porque o zodíaco também, se a gente for traduzir a palavra zodíaco, o seu significado é roda da vida. Então, nessa colocação da roda da vida, Peixes como um signo de água de qualidade mutável e todo signo de qualidade mutável, e aí esse é o terceiro signo de qualidade mutável que faz parte do zodíaco, porque o primeiro foi de elemento ar, o segundo foi de elemento terra e de elemento fogo, e de elemento água e de elemento ar. Então, para com esse signo de elemento terra, a ponte que Virgem faz nesse eixo físico é a ponte que nos convida a viver a saúde através do trabalho. Então, Virgem está para a saúde física e do trabalho, porque o trabalho em Virgem é aquele trabalho que enaltece o ser humano na Terra, que dá sentido para ele aqui na Terra, enquanto para Peixes a gente fala da saúde espiritual, porque Peixes, como nenhum outro, carrega consigo a condição da transcendência regida pelo Netuno. Virgem é regido por Mercúrio, tão quanto Gêmeos, e Mercúrio também rege aqui para o Virgem o sistema nervoso. Só que aqui é o sistema nervoso parasimpático, que está ligado às condições do intestino, porque os intestinos são os órgãos ligados à Virgem, tá? E aqui, quando a gente fala de saúde, a gente fala das condições salutogênes de saúde, que é a potência da saúde em forma sublime. E aqui entra muito bem o eixo do astro yoga, porque o yoga está para a saúde como ato de prevenção e ato de integração. No yoga, a gente cuida da saúde para a gente não precisar cuidar da doença. A salutogênese, ela trabalha na vida, que é uma prática moderna, eu diria pós-moderna da vida, para trazer a potência da saúde na sua forma mais sublime, que é cuidar da prevenção. Não deixar a saúde tomar a doença, acometer o seu corpo, para você então fazer o uso dos recursos. Você faz o uso dos recursos conscientes, com a proposta do Astro Yoga, para então você trazer a salutogênese como uma forma equilibrada de saúde física, de saúde emocional, de saúde mental, de saúde sentimental e por aí vai.
todos os outros 5 eixos se enquadram dentro do eixo físico, porque é aqui nesse eixo que o caminho de volta acontece, porque quando tudo termina em Peixes, recomeça em Áries. Então, o caminho de volta está no primeiro signo, de trás para frente, da forma horária e na forma anti-horária. Então, Peixes, quando ele vem no formato horário, passando por Aquário, passando por Capricórnio, passando por Sagitário, passando por Escorpião, por Libra, por Virgem, por Leão, por Câncer, por Touro e chegando em Áries, a gente está fazendo um movimento anti-horário. E no sentido horário de Peixes até Áries e Áries no sentido anti-horário até Peixes, nós vamos percebendo nessa engenhoca, nesse eixo físico, o quanto que esse movimento que acontece sistematicamente a partir desse 6º signo do zodíaco, que carrega consigo o complementar oposto Peixes, o 12º signo, a gente reafirma, a gente compreende na íntegra o quanto que o corpo humano físico é desenhado, é formado por vários sistemas, sistema imunológico, sistema circulatório, sistema respiratório, sistema digestivo e por aí vai. E o quanto que Virgem, como um signo sistemático e não por acaso, os intestinos são os órgãos que estão ligados à Virgem, porque é dele que vem também essa função de separar o nutriente do dejeto. Sabe como nenhum outro separar o que é útil do que é não útil. Então ele tem um senso muito forte de utilidade e inutilidade, porque Virgem é o maior planeta, é o maior signo desse sistema nosso zodiacal, que tem um senso de aproveitamento extraordinário, tanto que é dele esse lugar de sustentabilidade. Virgem é muito sustentável. E não por acaso carrega Peixes, que traz consigo essa natureza transcendental de transcender o corpo físico, reintegrar e colocar ele de volta na roda de novo para fazer o caminho de retorno de Peixes a Áries e de Áries e a Peixes. Entende que isso é o movimento do yoga? E não só por isso que os crias estão muito bem associados a esse eixos, né? Então, os crias voltados ali para o Nauli, trabalhando bem os Naulis, né? Os Naulis crias, né? Como sentido de limpeza, de purificação, de estruturação desse eixo físico, cabe muito bem para esse fechamento, né? Então, os crias estão ali muito voltados para essa questão que Virgem afirma, eu analiso. Não por acaso é um signo muito analítico, muito voltado para essa parte de análise de aproveitamento e não aproveitamento. E carrega consigo o 12º signo, Peixes. Como Peixes carrega o 6º signo como seu oposto complementar, Virgem. E nessa natureza de Peixes e Virgem, Virgem-Peixe, nesse 6º eixo, percebe que é no corpo humano que a gente experiencia essa contração na respiração, do ar que entra e do ar que sai, na
expansão e na contração, é no eixo físico essa perceptividade ativa. Consegue perceber esse relaxamento e essa tensão natural? E no fim dessa jornada, e no fim da jornada que a gente observa de cada prática do da yoga, sentimos essa verdade da natureza do yoga no nosso corpo físico. A gente pratica yoga para aprimoramento do eixo físico, mas a gente não pratica yoga sem deixar cada eixo do relacionamento, do material, do emocional, do mental, do sentimental e do próprio eixo físico de fora. E por isso o yoga é uma ação de caminho de volta, um caminho para dentro, que não é diferente da roda zodiacal, né? E essa natureza, né, esse caminho de volta nessa realidade de autoconhecimento se torna inclusive um caminho sem volta. E a frase ilustra que fecha muito essa mandala e até mesmo esse nosso encontro aqui de Astro Yoga é uma frase ilustre de peixe. Será realmente possível? A gente faz essa pergunta quando a gente vai praticar yoga, quando a gente tem que tirar o pé do chão e botar o pé na cabeça, quando a gente tem que ficar na postura da montanha ou em Shavasana, deitado como um morto, um cadáver, só percebendo a natureza do nosso corpo físico, mental, emocional, sentimental, material. E aí, só fazendo yoga para a gente de fato viver essa natureza nesse eixo físico, né? Então, quanto só estudando a natureza do macro no nosso micro e do micro no nosso macro, que de fato nós vamos poder compreender cada eixo desse. E não tem ninguém que possa fazer o caminho por você, desde o teu signo solar, caminhando por todas as áreas do seu mapa astrológico, como ninguém também pode respirar por você, fazer yoga por você, transcender por você, evoluir por você, analisar por você. Portanto, guerreiros iluminados, não temos outra saída senão o caminho da regeneração de macro e micro para uma evolução. E que bom que a gente descobriu a possibilidade do quanto o Astro Yoga pode nos ajudar. Então, com muita gratidão, com muita honra, com muita felicidade, eu te agradeço por esse nosso encontro, que parecia curto, que parecia rápido, só 6 módulos, mas que a gente observou o quanto de informação e natureza a ser aprendida e vivenciada e colocada em prática com a aula da nossa mestre, é que nós vamos poder cada vez mais se tornar um yogi de fato plenamente realizado aqui, como micro e como macro. Gratidão maior.